Olá a todos, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui ler uma passagem bíblica que está em Salmo 33, versículo 12. Está escrito assim, ó: Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Olha o que o versículo nos disse. Bem-aventurado cuja nação o Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Olha que promessa, olha que promessa que o Senhor nos dá de ser uma nação bem-aventurada, um povo bem-aventurado, cujo Deus é o Senhor. No versículo 13 e 14, o Senhor nos fala assim, ó: O Senhor olha desde o céu e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Olha o que a palavra nos disse. Que o Senhor está olhando todos os filhos dos homens, todos os moradores da terra. Amém? E o Senhor nos fala que é bem-aventurado uma nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Meu amado, eu faço uma pergunta para que nós possamos refletir. Se nós temos uma lei no nosso país que procura impedir que a Bíblia seja uma fonte de pesquisa, eu pergunto, por que a Bíblia não pode ser uma fonte de pesquisa? Qual é o motivo de não querer a Bíblia como uma fonte de pesquisa? Qual é o motivo? Reflita sobre isso. Algo que a gente já nos chama a atenção. Amém? E eu quero aqui relatar uma lei que existe no nosso país. Essa lei, ela chama O Estado é Laico. O que significa isso? Significa que a Bíblia não pode ser utilizada como um livro de pesquisa em escolas públicas, bibliotecas das escolas. Então, em nenhuma escola pública e nenhuma biblioteca pública podemos ter a Bíblia ali como uma fonte de pesquisa. E nenhum outro local público a Bíblia pode se encontrar. Amém? Eu quero ler uma reportagem recente do Estadão, o repórter Rogério Tadeu Romano, do dia 12 de abril de 2021. Eu quero ler um trecho dessa reportagem. Essa reportagem nos diz o seguinte: a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou para derrubar uma liminar do Amazonas, que obriga escolas e bibliotecas públicas estaduais a manter ao menos um exemplar da Bíblia. Amém? Então, lá no Supremo Tribunal foi votado uma liminar que derrubaria ou derrubou a liminar do Amazonas, que obrigava as escolas públicas manterem um exemplar da Bíblia como fonte de pesquisa. Talvez nesse exato momento a gente já vamos pensar, é esse Supremo Tribunal. É eles que querem mandar no nosso país. Ou é a esquerda do país que não quer que a Bíblia seja lida pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelo povo brasileiro. Amém? Podemos partir para o lado político. Politizar isso aqui que está acontecendo. Mas não é isso que eu quero fazer aqui, meu amado.
O Supremo Tribunal, ele está simplesmente narrando uma lei que já existe. Por isso que é muito importante, meu amado, a gente entender um pouquinho daquilo que está sendo votado como lei no nosso país. Talvez uma lei que é votada hoje não nos afeta, mas vai afetar nações lá na frente. Vai afetar nossos netos, nossos bisnetos lá na frente. Amém? Essa lei que se tornou o nosso Estado laico, essa lei é do 1890. Em 1890 foi criado essa lei que retirou todas as Bíblias das bibliotecas, tirou todas as Bíblias das bibliotecas públicas e das bibliotecas das escolas públicas também. Sendo assim, meu amado, é uma lei muito antiga. Essa lei não é uma lei recente da esquerda atual ou da direita atual ou do Supremo Tribunal atual. Não. É algo antigo. É uma semente que foi plantada há 130 anos, né? 131 anos. Foi no 1890 que foi plantada essa semente. E hoje nós vemos que a Bíblia foi retirada das bibliotecas do estado do Amazonas. Sendo assim, meu amado, essa mesma lei que tirou as Bíblias das bibliotecas do estado do Amazonas, também ela vale para os demais estados. Porque nós somos uma federação e nós temos uma Constituição que é para todos os estados. A mesma lei que tirou, então, a Bíblia de todas as bibliotecas do estado do Amazonas também remove todas as Bíblias dos demais estados, dos demais instituições públicas. E aí eu pergunto, por que lá atrás, há 131 anos, houve uma preocupação em retirar a Bíblia das bibliotecas? A reportagem nos diz o seguinte, que foi lida no Supremo Tribunal agora. A reportagem diz assim, na avaliação deles, a norma viola a laicidade do Estado e a liberdade religiosa garantida na Constituição. Então, na avaliação, isso viola a laicidade, viola a laicidade do Estado. O Estado é laico. Então, não pode haver uma Bíblia dentro da biblioteca, porque ela é considerada um artigo religioso. E ela, na opinião deles, ela afere a liberdade religiosa, né? Porque existem outras religiões na qual não tem a Bíblia como sendo sagrada, amém? E feriria a religião dessas demais pessoas. Eu quero dizer, meu irmão, que nas bibliotecas nós encontramos vários livros para estudos. Livros que falam de outras culturas. E esses livros falam da prática das religiões dessas culturas. Ora, a Bíblia, ela é um livro que fala da prática de uma das culturas da nossa nação brasileira. Amém? A maioria do povo brasileiro tem a Bíblia como sendo um livro sagrado. Então, sim, ela é uma fonte de estudo da nossa fé, da nossa crença. Então, ela é uma fonte de estudo. E há uma preocupação por parte de
alguém que a Bíblia não seja lida, estudada. Por quê? E aí eu quero ler uma segunda passagem que está em João. No livro de João 8:3, nos fala o seguinte, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma passagem que está no livro de João. João 8:32. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, por que não querem que nós lemos a Bíblia? Agora, nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de uma crise sanitária, onde nós precisamos de Deus. O estado do Amazonas é um dos estados que mais sofreram e está sofrendo com essa doença. E se impediu que a Bíblia pudesse estar nas bibliotecas para uma fonte de estudo. Por quê? Há um mal, meu amado. Isso é espiritual. Há um mal que não quer que a Bíblia seja estudada. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a verdade. E a verdade liberta. A verdade traz a vida. Olha aqui, versículo 30. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a verdade que aqui a Bíblia está falando para nós? A palavra de Deus é a verdade. Não é a política que é a verdade. Não é o político que é a verdade. Não é a ciência que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, por que eles querem retirar a Bíblia como uma fonte de estudo? Olha, como eu disse, uma semente foi plantada. Não foi por esta nação que se encontra aqui hoje. Não foi por esses políticos que se encontram aqui hoje, ou ministros do Supremo Tribunal. Foi por pessoas lá atrás, no 1890. Talvez no coração dessas pessoas não havia essa intenção. Eles não imaginariam que aquilo que eles estavam fazendo ia chegar nessa proporção de retirar todas as Bíblias das bibliotecas, retirar a Bíblia como uma fonte de estudo. Mas, meu amado, esse é o trabalhar do diabo. O diabo trabalha desse jeito. Ele trabalha plantando pequenas sementinhas. Pequenas sementinhas. E essas sementinhas ele vai plantando, criando leis que passam por algum tempo como despercebidas e mais tarde é mostrado as garras dessas leis. Essas leis saem dali e realmente sem condição de ser questionadas, porque elas não são algo tão recente, é algo já de muito tempo, foi criado, muito tempo, se manteve no país. Então, não é algo, nós vamos revogar essa lei porque ela é recente, ela aferiu isso, aferiu aquilo, não. Eles têm argumento hoje, porque a lei já tem mais de 131 anos, até hoje não aferiu ninguém, por que agora vai revogar a lei? Amém? Então precisamos entender um pouquinho sobre o que está acontecendo na Câmara dos Deputados, no Senado, na presidência, quando uma lei é colocada, quando é votada uma lei. Talvez a gente estamos imaginando que aquela lei está excluindo algo naquele momento, e na verdade não, meu amado. Na verdade, aquela lei exclui muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Exclui toda uma cultura, toda uma prática. E quando se criou essa lei, no 1890,
eu quero ler um pouquinho da criação dessa lei. Sim, o Brasil é considerado um Estado laico desde o ano de 1890. Tal fato se deu a partir do Decreto 119-A, de 7 de janeiro de 1890, que descrevia a separação definitiva entre Estado e a Igreja. Amém? Então, essa lei, meu amado, essa lei foi votada. A lei fala da separação do Estado e Igreja. Então, se imaginava que a lei separava o Estado das igrejas. Mas, na verdade, a lei não separou o Estado das igrejas, mas sim retirou a Bíblia como uma fonte de estudo. Percebe o quanto uma lei ela tem poder? E quando nós não sabemos interpretar o que está sendo criado, é algo que pode nos prejudicar muito futuramente. Meu amado, eu deixo para que nós possamos refletir sobre isso. Pense um pouquinho. No momento que mais nós precisamos de Deus, no momento que os nossos filhos, que podem estar dentro de uma biblioteca, eles podem fazer uma pesquisa. Por que o mal não quer que nossos filhos leiam a Bíblia? Eu creio que é exatamente por causa desse versículo de João 8:32, que está escrito: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, a verdade é Deus. Jesus é a verdade. A palavra de Jesus é a verdade. A Bíblia Sagrada é a verdade. Deus abençoe a todos. Reflita sobre essa passagem. No nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. A paz de Jesus a todos. Amém.